Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos por aqui. Deixa eu aproveitar. Aproveitar para deixar aqui o título. Pati, já entrou, né, Pati? Seja bem-vinda. Ai, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez por aqui. Vivian, seja muito bem-vinda, Vivian. Como é que você tá? Jaqueline, seja bem-vinda. Mesa e Afeto, sejam muito bem-vinda. Vão me contando aí, gente, de onde vocês são. Disciplina Consciente, olha a gente aqui de novo, né? Izzy, seja bem-vinda. Ai, que bom que você tá bem, Vivian. Gente, para quem tá chegando, o nosso título é a Experiência da Mesa para as Crianças, com a Pati Oliveira, bem conhecida como a Pati da Experiência da Mesa, mas agora ela é a Pati da Curadoria da Mesa. Então, se quiserem seguir a Pati, quem não segue ainda, Consórcio Guanabara, seja bem-vindo. Jaque, seja bem-vinda. Ingrid também. Eli, seja bem-vinda. De novo, né? Eu acho que é de novo. Lucélia também, seja bem-vinda por aqui. Vão aproveitando, gente, esses primeiros minutinhos aí de live. Toca aí o dedinho nesse avião e chama os amigos, os familiares para assistir essa live que vai ser muito bacana com a Pati. A gente tem sempre muito que aprender com a Pati. Julie, seja bem-vinda, Julie. A Lucélia falou que estava ansiosa por essa live, eu também. Isabel, seja bem-vinda, boa noite. Nani Oliveira. Lucélia, Belém do Pará, que legal. Amo suas dicas. Obrigada. Paulo está bem, eu falo. Paulo é meu esposo, gente. Daisy, seja bem-vinda. Tânia, muito bem-vinda por aqui, muito bem-vindos. Ju, bem-vinda também. Muito legal. Gente, vamos falando aí de onde vocês são, se vocês já praticam a experiência da mesa. Vão convidando as outras pessoas, os amigos, os familiares. Não custa nada, gente. Clica aí nesse aviãozinho, manda para todo mundo lá dos seus contatos, que vai ser bem legal. Lu, seja bem-vinda. Rosana, novamente, né, Rosana? Seja bem-vinda. Valéria Maceió, que gostoso. Oliveira, Eusiane, seja bem-vinda. São José dos Campos, São Paulo, a Ingrid. Obrigada, Lucélia, obrigada. Maceió. Ô, gente, só lugar legal, né? Gente, me leva pra ir. Simone Anjo, seja bem-vinda. Amo a experiência da mesa, traz muita alegria no meu lar. Muito bem. Deise Taboão da Serra. Oi, Deise. Rosana, já pratica. Valéria. Sou de Luciara, Mato Grosso, olha que legal. Simone Souza, bem-vinda.
Luciene Silva, seja muito bem-vinda. Paulinha, seja bem-vinda novamente. Paula, estamos aqui firmes e fortes. Tânia de Maceió. Tá vendo, gente? Só lugar maravilhoso, gostoso demais. Gente, vão colocando as perguntas de vocês, as dúvidas, os depoimentos, o que vocês quiserem falar aí nesse botãozinho das perguntas, porque durante a live, Marilza, seja bem-vinda. Durante a live eu vou desativar os comentários para fluir melhor, tá? Para não ficar subindo assim no rosto da Paty e para que vocês se concentrem aí nas coisas que a Paty vai nos dizer hoje. Paulinha Paudalho, Pernambuco. A Ju, Bragança Paulista, São Paulo. Keila, seja bem-vinda por aqui. Bolos da Cris, seja bem-vinda. Valéria Primo também. Sergipe, gente, ai que vontade de visitar todos vocês. Tô ficando com muita vontade. Daniela, seja bem-vinda também, Daniela. Muito legal, gente, muito legal. Acho que já tem uma boa quantidade de gente aqui, mas pode ter mais, viu? Vocês podem aí convidar todas as amigas para estarem aqui. Realmente, esse tema é muito importante, ainda mais esse mês, né? No mês que a gente está comemorando aí o Dia das Crianças, que foi ontem, mas o mês inteiro a gente está aí falando disso, falando das crianças, falando de criança organizada, e hoje a gente vem com esse tema super importante, que é a experiência da mesa. Viu, gente? Não tem nada, assim, não é mesa bonita só, sabe? Não é só sentar à mesa, é viver a experiência da mesa. Juscelia, tudo bem? Tenho 2 crianças, uma de 7 e uma de 4 anos. Olha aí que legal. Jaque Niterói, seja bem-vinda. É isso aí, gente. Vamos convidar a Paty agora, então, para entrar aqui com a gente. Então, vamos lá, já trazer a Paty. Prontinho, já chamei a Paty. Oi, Paty! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia! Então, vou tá esperar bom. você dar uns recadinhos aí, que tenho certeza que tem amigos conhecidos aí dando um oizinho. Dá um oi aí, gente, para Paty, que ela fala um oi para vocês. E eu vou desativar os comentários. Nani, Lucélia. Deixa eu ver aqui quem mais eu conheço. Eu fui vendo aqui, mas aí fui me entretendo você falando. E acabei me perdendo. A Paula, Mesa com Amor da Paula, querida. Muito obrigada, viu? Valéria também. Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez, ouvindo a gente falar desse assunto que a gente ama, né, amiga? Ama demais, né? Transpira já, né? Na nossa vida. Exatamente. Não tem como a gente não falar disso. É difícil Nani, a gente... desculpa. É que eu tô lendo aqui. Agora o povo tá falando. Nani, muito obrigada, viu? Elis também. Muito obrigada, meninas. Oi, Isis. Mandando um oi aí pra você. Gente, então vou deixar vocês colocarem as perguntas. Giza, seja bem-vinda. Vou deixar vocês colocarem as perguntas nessa interrogaçãozinha. E no final a gente volta, tá? Para falar com vocês. A gente ficaria aqui só mandando oi, né? Tão gostoso. E lembrando das histórias que a gente tem com o povo que a gente não conhece, né? Porque tem muita gente que a gente não conhece aqui, que a gente só tem contato aqui pelo Instagram, mas a gente sabe de muitas histórias, assim, que inspira a gente a continuar, né, Tati? Eu tenho as minhas e tenho certeza que você também tem as suas. Sim, muitas, muitas. Se a gente continua aqui, é graças a essas pessoas que estão do outro lado. Porque, assim, se a gente inspira de alguma forma, eles nos inspiram muito mais, né? Porque eles são vários. Com certeza. Durante os dias e que faz a gente continuar
aqui, né? Colocando literalmente colocando a cara aqui, né? Nossa, Todos os dias. ainda mais eu, né? Que essas pessoas, acho que nem todo mundo sabe, né? Mas eu não gosto de fazer live. Eu me sinto muito. Nossa, eu fico. O tempo de preparação é horrível. Depois parece que eu levei uma surra. Eu fico 1 hora para me recuperar Mas depois de live. você não tomou ainda, Paty? Ainda não. Eu acho que é uma coisa que eu nunca vou me acostumar. Aquele negócio. Batom aqui, gente. Eu aceitei que eu preciso fazer, mas não é uma coisa que ainda é natural para mim, sabe? Mas vamos lá. Vamos lá. Mas vai ser. Então, para a gente oficialmente começar essa live, vamos falar sobre a experiência da mesa para as crianças. Estou aqui com a Paty, da Curadoria da Mesa, e ela tem dicas e experiências, né, Paty? Porque eu acho que é diferente quando você só dá dicas, quando você realmente viveu, né? Realmente você vivenciou tudo isso aí, então vamos lá conversar um pouquinho, né? Eu acho que assim, Paty, antes da gente começar, eu tava conversando com as meninas antes, né? Um pouquinho antes, que eu entrei um pouquinho antes. E a gente tava ali conversando. Foi só um esquenta, sabe, Paty? Foi de propósito. E aí, muitas já fazem experiência da mesa. Mas eu acho que a gente podia primeiro falar o que é isso, né? Para as pessoas que estão chegando aí, o que é essa experiência da mesa? Bom, a experiência da mesa é uma oportunidade que você tem para criar vínculo durante as refeições. Então, a gente senta para comer, né, 3 vezes ao dia, ou pelo menos deveria, né, comer 3 vezes ao dia na mesa. E você pode fazer isso só como sendo realmente o momento das refeições. Mas quando você pratica a experiência da mesa, isso passa a ser uma oportunidade de você criar vínculos, de você estreitar laços. Eu acho que esse é o diferencial assim da experiência da mesa para as famílias. E existem várias formas da gente fazer isso, e eu acredito que a principal delas, e o porquê isso acontece, é que toda vez que a gente senta à mesa, Deus está presente. Então, eu acredito e eu vivi isso e vivo isso. Então, realmente, assim, hoje, mais do que nunca, eu acredito que a experiência da mesa tem, assim, esse poder, né? Não a mesa em si, mas a presença divina tem esse poder, assim. Eu ouço umas histórias e eu falo, gente, tipo, não acredito, sabe? Sim, brincando, né? Claro que eu acredito, né? Porque eu vivi também algo, assim, parecido, assim. Mas de pessoas falarem como a família mudou, tipo, em 2 encontros, sabe? Então, realmente, assim, é uma oportunidade muito especial. Legal, legal. E aí, e onde entra as crianças, né, Paty? Nisso tudo. Claro que elas fazem parte da família, mas parece assim, a gente falando da experiência da mesa, é uma coisa mais complexa, não é só sentar à mesa. E como as crianças entram nisso, né? Como colocar as crianças aí no meio disso? As crianças entram porque elas são parte ativa da família, né? E quando a gente fala de família com vínculos, a gente precisa de crianças saudáveis, né? Emocionalmente, especialmente falando, né? Não só fisicamente falando, mas crianças emocionalmente saudáveis. E parece que cada vez mais os pais têm tido dificuldades com relação à alimentação e com relação a criar vínculos. Então, quando eu penso em experiência da mesa, para mim, o que me vem à mente primeiro são crianças felizes, sabe? Crianças emocionalmente saudáveis. Talvez porque eu tenha tido o start da experiência da mesa por conta de uma oração que eu fiz com relação aos meus filhos, né? Eu queria que eles fossem adolescentes que não só frequentassem a mesma igreja que eu frequento, né? Não só que frequentassem porque o pai e a mãe mandam lá, mas porque eles frequentassem porque eles amam e que realmente o dia que para mim era muito especial, que é o sábado, também fosse um dia especial para eles, não porque a mãe obrigou, a mãe e o pai obrigaram, mas porque eles também sentissem como um dia especial.
Então, para mim, não tem como pensar em experiência da mesa sem pensar em criança, porque aqui em casa começou por conta disso, por causa dos filhos. E eu vejo que a experiência da mesa para os pais é uma oportunidade única, única. Sim, em muitas situações você pode criar vínculo com os filhos. Você pode criar vínculos brincando com eles, né? Contando histórias, ensinando a cozinhar. E tudo isso é importante e precisa ter, mas eu acho que quando você está à mesa, as suas oportunidades para isso, elas são infinitas, né? Você ali jogando um jogo ou passando o tempo cozinhando, você tem algumas oportunidades X, né, de desenvolver diálogo, de desenvolver algumas habilidades. Mas quando você está à mesa, essas possibilidades elas são muito maiores. Então eu penso que para pais que não querem se desgastar com os filhos, a experiência da mesa é o ideal, né? Ou para pais que querem retomar a amizade, retomar o vínculo com os filhos, eu acho que a experiência da mesa é muito especial e muito produtiva nesse sentido. Então, ainda dá tempo, né, Paty? Quem tá assistindo aqui que nunca fez isso na vida, dá tempo, né? Com certeza. É engraçado que às vezes eu faço palestra, as pessoas falam, mas tipo, meus filhos já são grandes, ou então até meus filhos já saíram de casa, os meus filhos são adolescentes e não saem da televisão, nem come mais com a família, tipo, faz o prato e vai pro quarto e tal. E eu falo que se você é uma pessoa que decide ter paciência e perseverança, não é um problema o seu filho já ser crescido. E de verdade, a gente não vai ser cobrada por aquilo que você não sabia, né? Então, tira esse peso de pensar que, tipo, poxa, mas meus filhos cresceram e eu perdi essa oportunidade. Começa de agora para frente, não pensa para trás, né? E se você tem filhos pequenos, agradeça essa oportunidade de você fazê-los crescer com esse hábito, né? Tão saudável, tão especial. Mas a experiência da mesa até, assim, claro que a gente, hoje a live é sobre crianças, né? Mas é para qualquer pessoa, né? Para qualquer pessoa. Para você, viúva, sozinha, solteira, divorciada. E eu vivo essa fase, né? Tipo, de ser viúva, não estar sozinha no momento, mas já passei 6 meses sozinha aqui em casa, com os filhos estudando fora. E eu preparava a mesa para mim. Era um momento meu com Deus e era tanto especial quanto. Não era tão barulhento e tão gostoso quanto ter toda a família ou quanto ter as pessoas aqui, mas era tão especial quanto. Então, meu recado é: não tem uma idade para você começar, não importa a idade dos seus filhos, claro que quanto mais novo, melhor, mas não importa a idade dos seus filhos, não importa se os seus filhos não comem, em algum momento ele vai ser tocado por isso. Né? Você só não pode desistir antes de dar frutos, né? Como eu falei, tem gente que eu recebo mensagem falando, Paty, você não acredita, eu fiz 2 encontros e as coisas começaram a mudar. Eu demorei muito. Tipo, 2 encontros eu ainda tava perguntando, cadê Deus que eu tô fazendo a minha parte? E essas crianças não mudam. Então, assim, hoje, mais do que nunca, eu vejo que as famílias são diferentes, a maneira como eles vão reagir são diferentes a isso, a maneira como você vai trabalhar no seu coração também, porque eu falo que, tenho falado cada vez mais isso, assim, né? Que durante algum tempo eu fiquei brigando com Deus, porque eu falava, poxa, eu monto a mesa, eu faço tudo direitinho e as crianças não mudam, ninguém aproveita. É aquela bagunça ainda nas refeições. E eu vi como Deus era misericordioso, ele estava trabalhando comigo primeiro. Então, se você está fazendo na sua casa e não tem dado resultado ainda com seus filhos, talvez seja porque Deus é tão misericordioso que primeiro ele precisa trabalhar nesse coraçãozinho peludo que é o seu, né? Aí depois ele trabalhar nesse coraçãozinho peludo que é o seu, aí ele vai trabalhar nos seus filhos. Mas eu acredito que não tem idade. Não tem problema se os filhos são adolescentes, se os filhos são pequenos. Às vezes os filhos são até casados e vêm almoçar uma vez por mês ou vêm uma vez por ano. A experiência da mesa é tão especial quanto quando a gente fala de filhos. Paty, conta pra gente como que começou aí. Você já falou algumas coisinhas, mas como que você começou a experiência da mesa com seus filhos?
Na verdade, pode não parecer quando vocês olham essa pessoa tão meiga, mas eu fui uma adolescente rebelde. Confissões, confissões e mais confissões. Ainda bem que meus filhos já sabem disso. E eu dei muito trabalho para os meus pais e eu estive fora da igreja por alguns anos. E eu não queria casar e eu não queria ter filhos. Então, eu cresci dizendo que eu não ia casar e que eu não ia ter filhos. E quando eu casei, eu pensava que eu ia conseguir negociar por muito tempo uma gestação ou filhos. Só que o Tiquinho é de família grande, sempre quis família grande, queria 5 filhos. Então, Animado, né? nossa, super animado. E no primeiro ano ali de gestação ali, aliás, no primeiro ano de casado, na semana que nós íamos completar um ano de casados, eu descobri que estava grávida. E eu tinha decidido, tipo, parar de tomar anticoncepcional, tipo, pouquíssimo tempo antes, dias antes, e a médica falou, não, vai demorar, tipo, um ano aí pra você pensar na sua vida, né? E beleza. E aí, tipo, um mês depois eu tava grávida. E pra mim foi um choque quando eu descobri. E na minha cabeça só vinha assim, você não vai saber lidar com um filho adolescente. Você não tá preparada para um filho adolescente. E dizem que os filhos vêm potencializado, né, os nossos defeitos, né? E eu ficava pensando, como ia ser a adolescência dos meus filhos, visto como eu era, né? As minhas lembranças de adolescência. E eu comecei a orar, pedir para Deus que me desse uma maneira de que eu tivesse tempo para trabalhar com os meus filhos, para que quando chegasse na adolescência, eles não fossem tão imaturos quanto eu era. Né? Eu queria trabalhar neles a espiritualidade e o emocional antes deles chegarem na adolescência. E eu orei durante muito tempo e nada aconteceu, até que eu li o livro A Experiência da Mesa e eu decidi, então, que eu receberia o sábado de maneira especial, né? O livro não fala de sábado, não foi escrito por uma adventista, mas ele fala que toda vez que a gente senta à mesa, Deus está presente. E para mim fez muito sentido começar o sábado, que era o dia mais especial, começar o alicerce, né, de uma das nossas crenças como adventista, com um encontro com Deus. Não necessariamente ficar dependendo da igreja fazer esse encontro, mas que eu fizesse na minha casa. Isso para mim fez muito sentido. Até porque eu cresci com minha mãe fazendo culto de pôr do sol, preparando a casa, tinha todo um clima, né? E eu acho que para quem tem aí de 30 para cima e é adventista até hoje, cresceu com isso, né? Talvez tenha crescido com isso. E então eu decidi fazer a experiência da mesa. Então a minha ideia, a princípio, era criar uma mesa bonita, uma mesa bem decorada, para que meus filhos entendessem que o sábado era o dia mais especial da semana e que aquilo fosse algo que eles esperassem, ansiassem. Para que quando eles chegassem na adolescência e eles recebessem convite para ir na balada, como eu recebia de sexta-feira, eles preferissem ficar em casa. Então, a princípio, eu fiz a experiência da mescla única e exclusivamente por causa dos meus filhos. É claro que eu queria um encontro com Deus, é claro que eu queria viver aquilo, eu queria que o sábado fosse especial. Mas o gatilho para isso foram os meus filhos. E quando eu comecei, era só a decoração mesmo. Né? Assim, o meu foco era a decoração e fazer uma mesa que encantasse os olhos, sabe? Que meio que anestesiasse eles, sabe? Que eles ficassem, nossa, que mesa linda, vamos sentar para comer, sabe? Esse era o intuito, assim. Mas no decorrer dos anos, eu fui vendo quantas oportunidades que nós tínhamos de estreitar vínculos, né? Como meus filhos amadureceram e cresceram, né? Quantas oportunidades eu tive de perceber alguma coisa à mesa e depois trabalhar com isso com eles fora da mesa. Então, as crianças demoraram um pouco aqui em casa, eu demorei um pouco para ter resposta deles, como eu falei para vocês. Não Quantos foi. anos tinha, Paty, quando você começou? Eu acho que 10 e 11 anos, ou 9, 10 anos eles tinham mais ou menos. Eram pequenos, né? Ainda, Sim, né? eram pequenos. E aqui em casa era um caos, né? Porque eu trabalhava o dia inteiro. Meu marido trabalhava em 2 empregos. Eu não tinha ninguém que me auxiliasse. Eu não era uma pessoa, não era uma esposa organizada. Eu era uma mãe estressada. Eu era daquelas que sexta-feira
vivia só, assim, na força do ódio, sabe? Tipo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vai, eu mandei você fazer isso, eu mandei fazer aquilo. E Deixava tudo para sexta-feira, né? tudo. Eu lembrava do sábado na quinta-noite, sabe? Sim. E isso gerava um estresse na família, né? Mas quando as coisas começaram a se encaixar, tipo, as crianças, tipo, elas... parece que vira uma chave, assim, na cabeça das crianças. E eles passam a entender, assim, que é muito legal isso. Então, não pode ser só o momento que eu tô ali sentado na mesa. Porque tem muitos pais que privam as crianças de participar das atividades domésticas. Porque acreditam que eles não têm idade, né? Tipo, ah, mas é muito novo para fazer isso. Ah, não vou dar uma responsabilidade porque vai fazer errado. Eu vou me estressar, vou ter que fazer de novo, vou ter que consertar. Então, nem vou dar. É melhor eu fazer que eu faço mais rápido. É sexta-feira, eu Sim, é quero... o que a gente mais escuta. Exatamente. Só que eu vi que como para os meus filhos fez diferença eles fazerem parte do processo. Eles se sentiam, parece que assim, sabe, os donos do pedaço quando eles preparavam a mesa. Quando eu chegava em casa, estava tudo pronto, sabe? É como se eles pudessem falar assim, olha, eu não tenho dinheiro para pagar nenhuma conta, mas eu também sou responsável por isso aqui funcionar. Eu também faço parte, que é o que a gente chama na psicologia do sentimento de pertença, né? Deles se sentirem pertencendo a algo. E eu já falei isso várias vezes e não canso de falar que, assim, em algum momento, o seu filho vai precisar se sentir pertencendo a algo. Ele é dele, é do ser humano. A gente precisa se sentir pertencente a algo. E na adolescência, se ele não tem isso alicerçado em casa, ele vai procurar fora de casa. Ele vai procurar com os amigos na escola, ele vai procurar com um professor, ou talvez alguma pessoa que ele tenha mais contato na escola, na igreja. Ele vai querer fazer parte. E é por isso que eles fazem muita besteira em turma de amigos. Porque não é que somente que eles querem fazer o que todo mundo está fazendo. Eles querem fazer para que eles se sintam iguais aos outros, se sentindo pertencendo àquilo. E quando a gente trabalha isso em casa, esse sentimento de pertença, quando ele tem esse sentimento de pertença alicerçado, ele não precisa procurar isso fora. E a experiência da mesa, assim, cada vez mais, cada vez que eu ouço o relato das pessoas que chegam a história até mim, eu vejo como a experiência da mesa contribui para fazer com que as crianças desenvolvam o sentimento de pertença. De, olha, eu faço parte, eu escolho, né? Isso aqui que está na mesa, todo mundo está usufruindo isso porque eu proporcionei. Porque eu montei a mesa, porque eu ajudei a mamãe a fazer comida, porque a mamãe estava trabalhando e eu fiz. Eles precisam disso, é valioso isso para eles. E a gente poda ele disso, porque a gente está com pressa, porque a gente é desorganizada. E isso traz, nossa, malefícios, assim, para a fase adulta deles, né? Então, na minha casa, quando começou a coisa a engrenar, eu vi que não só eles começaram a ajudar mais em casa, não só na sexta-feira, com a mesa, mas foi a época que eles aprenderam a cozinhar, que eles se interessaram por isso, eles já gostavam de participar com a gente, ajudar, mas o preparar uma refeição especial na sexta-feira deu para eles a vontade de eles fazerem alguma coisa, um cardápio completo. E hoje, né, passado hoje... Imagino que é como se fosse assim, né, Paty? Tipo, nossa, é uma coisa tão importante e a minha mãe confia em mim, né? Exatamente. Confia que eu posso fazer isso. Exatamente. E E eu acho um também... parênteses aí para quem está assistindo, a gente está falando do sábado como adventista, mas você pode ter aí o seu dia, né? O seu dia especial que você queira fazer a experiência da mesa, não necessariamente precisa ser no sábado, Sim. né, Paty? Só para... Eu batendo nessa tecla porque é a minha experiência. Mas como eu falei, o livro nem fala sobre sábado, né? Eu escolhi esse dia porque era importante para mim. Mas funciona em qualquer dia que você escolher. E eu acho que isso que você falou é muito importante, porque muitas vezes as crianças, quando as coisas, especialmente quando as coisas não estão bem em casa, elas tendem a achar que a culpa é delas, né? Acho que a psicologia meio que explica isso. E elas podendo participar de um momento que é prazeroso para todo mundo, dá para elas a sensação de que elas fazem algo especial também, né? De proporcionar isso para a família. Então, toda vez que você tem um momento especial na mesa e você permitiu que a criança preparasse isso, nossa,
você constrói assim um alicerce saudável para o emocional da criança, né? Então eu acho que não só você criar, porque muitas vezes eu acho que também quando a gente começa a fazer a experiência da mesa, eu não deixava as crianças fazer. Eles chegavam só na hora que estava tudo pronto, né? E eu achava que eu estava abafando, né? Porque tipo, nossa, mamãe, como a mamãe é especial, minha mãe é maravilhosa, minha mãe faz tudo, minha mãe é legal, é legal. Se você faz, não tem nenhum problema. Eu fiz muito isso. Mas eu entendi e eu percebi por experiência própria que para eles era muito mais especial fazer parte do processo. Era muito mais construtivo. É aquele tal negócio. Uma coisa é você aprender ouvindo alguém falar, outra coisa é você aprender colocando a mão na massa. Sim, E para as crianças, essa oportunidade é única. Não só desse momento e de ter o sentimento de pertença, mas de desenvolver várias habilidades que você pode desenvolver ensinando a criança a colocar mesa. Né? Eu já fiz algumas lives, até que estão salvas lá no Curadoria, falando sobre crianças e falando das habilidades que você consegue desenvolver. Então, assim, a experiência da mesa é um campo riquíssimo para você trabalhar com crianças. É um campo, assim, quase assim, eu vou dizer assim, quase universal, assim. Você consegue trabalhar muitas habilidades, você consegue trabalhar o emocional, você consegue trabalhar o físico e você consegue trabalhar o espiritual com a criança mesmo. Então, eu acho que as conversas que você começa ou que você introduz no momento agradável, elas tendem a meio que impregnar nas crianças, né? Porque elas estão fazendo parte daquele momento, elas estão felizes, elas estão alegres, então elas estão abertas ao que você está falando. Elas estão abertas a participar daquilo. E eu lembro de situações assim que às vezes a gente comentava alguma coisa aqui na mesa, tipo até de brincadeira, né? Depois de jantar alguma coisa, e meses depois as crianças comentavam. E eu falava, mas quando a gente falou isso? Ah, quando a gente estava na mesa. E eu não lembrava. Tudo bem, não é muito difícil isso, que a minha memória não é das melhores. Mas para eles era marcante. Então eu creio que assim, aqui em casa, tipo, foi um divisor de águas, de relacionamentos também, assim. Eu e a Juliana, a gente teve uma fase muito difícil, porque a Juliana, nós somos muito parecidas. Não sei se mais alguém passa por essa situação em casa, né? Assim que você vê seus defeitos andando fora do corpo, só que assim, né? Uma outra pessoa. E a gente, sempre nossa, tem. pois é. E a gente teve uma fase, assim, do começo da adolescência dela, que foi muito complicada, muito complicada. E também tem uma live que eu falo sobre isso de adolescente, que era meio que, tipo assim, a gente ficava se alfinetando, sabe? E meio que a gente... Gente, olha, uma live de confissões hoje, né? Vocês acharam que vieram aqui para aprender, eu tô aqui usando vocês como terapia. Muitas confissões. Ótimo, ótimo. Eu era meio que uma adolescente, tipo assim, meio que em algumas situações a gente ficava disputando, gente. Tipo assim, não tinha mãe e adolescente. Tinha duas adolescentes e um pai que tentava, sabe? Tipo, ai meu Deus, quem que eu defendo agora? A minha esposa ou eu defendo minha filha, sabe? E essa fase que eu peguei, assim, com a Juliana nesse começo, assim, ela também foi amenizada por causa da experiência da mesa. Porque ela começou a me ajudar mais e eu comecei a pegar menos no pé dela, porque daí ela ajudava. E, tipo, ela começou a fazer muita coisa que aliviava a minha carga. Então, comecei a vê-la de uma outra forma, sabe? Não só como aquela pré-adolescente irritante, chata, que não faz nada do que a gente pede. Então, com a Juliana foi, assim, muito, muito importante, assim, sabe? E tinha algumas coisas que eu não era emocionalmente saudável para lidar com ela. E algumas coisas, tipo, eu sabia que precisava tocar no assunto, eu sabia que precisava consertar, mas eu não sabia como, né? E na época, eu li muito durante a infância das crianças e até a fase de começo da adolescência, assim, livro de autoajuda, de filho, todos que você possa imaginar eu li, mas eu não vi uma forma de fazer aquilo de maneira especial, sabe? Que fizesse efeito sem eu ficar parecendo ridícula, né? Porque afinal de contas eu era mãe, né? Eu fui fazer terapia, assim, quando minha mãe faleceu, tipo, eu já tinha, sei lá, 30 anos. E eu tinha muita coisa que eu precisava organizar na minha mente para criar filhos saudáveis. Eu sabia o que eu precisava mudar, mas eu não conseguia. E a experiência da mesa me trouxe algumas oportunidades de eu mudar isso sem tocar no assunto, sabe? Então teve uma época que eu colocava bilhetinhos na mesa,
escrevia para as crianças. E às vezes eu pedia desculpa sem pedir desculpa, sabe? Eu elogiava alguma característica deles que eu tinha me irritado muito durante a semana. E as coisas foram começando a fazer efeito, sabe? Então, assim, eu fui começando a ver que existiam outras formas de eu trabalhar com os meus filhos. Então, realmente, assim, é um campo riquíssimo e fez muita diferença na vida e no relacionamento dos meus filhos. Legal, Paty, que legal. Aí você estava falando dos filhos colocarem a mesa, né? Participar disso, de colocar a mesa. Mas aí a gente vê, assim, muitas aqui que estão aqui já fazem mesas lindíssimas e tal. E aí chega a hora de aceitar a mesa que o filho colocou. Às vezes o filho tem 4, 5, 6 anos e não vai ficar assim perfeito, né? São crianças. E aí, né, Paty? Tem que aceitar, né? Tem que aceitar. Sabe, Tati, durante muito tempo, para mim era muito importante uma mesa linda. Muito importante. Eu fotografava toda sexta-feira e eu colocava nas redes sociais. E eu amava as pessoas elogiarem. E, tipo, toda sexta-feira eu colocava, chovia de elogio, e as pessoas falavam, e, tipo, nossa, isso fazia muito bem pro meu ego, sabe? Era uma coisa que, tipo, que eu fazia além do meu trabalho. Tipo assim, era como se as pessoas confirmassem que eu era boa em alguma coisa como Patrícia. Eu não era boa só como mãe, eu não era boa como esposa. Eu precisava de alguma coisa que eu fosse boa como Patrícia, sabe? É a Paty que faz. Não é a mãe da Juju e do Gustavo, não é a esposa do Tiquinho, é a Paty. Era o seu momento, né? O Exatamente. seu momento. Exatamente. Então, no começo, isso meio que me anestesiou. Eu precisava disso, sabe? Eu precisava disso, me animava para fazer e tudo mais. Isso bem no começo, assim. E eu não tô criticando quem gosta, tá, gente? Eu tô contando, tipo, como foi comigo. Só que, logo, pouco tempo depois, a Juliana, um dia eu cheguei em casa e a mesa estava pronta. E ela tinha feito a coisa mais linda a mesa. A mesa foi linda que ela fez. E eu falei, nossa, que beleza, né? Eu nem ensinei, ela já sabe. Ai, que perfeitinha, e tá. Só que daí eu pensei, nossa, que beleza, agora só ela vai fazer. Na semana seguinte, o Gustavo quis fazer a mesa. Aí eu pensei assim, gente, que beleza, eu não vou precisar mais fazer mesa. Porque Juliana faz uma semana, Gustavo faz outra semana e tá tudo certo. Só que eu me esqueci que o Gustavo era um menino, né? Tipo de 9 anos, que não tinha noção nenhuma, né? De combinação de cores. O que é paleta de cores? O que é uma cor conversando com a outra? Meninos não sabem disso. E a primeira mesa que ele montou... Apesar que, Paty, ó, o daqui, o meu caçulinha, monta uma mesa linda, viu? Sério? Parabéns, Sério. amiga, então. Porque aqui em casa o começo foi um desastre. E eu tive que abrir mão de ter uma mesa linda, no meu ver, para ensinar para o meu filho que ele também ia ter o momento dele de preparar um momento especial pra gente. A primeira mesa que ele fez, tipo, ficou tão feia que eu queria esbarrar e puxar a toalha para cair tudo no chão e eu fazer de novo. Falei, meu Deus, que coisa feia. Tipo, nada combina com nada. Nossa, que horror. Nossa, gente, hoje eu tô revelando o meu pior, hein? Mas não é pra desanimar vocês, não, tá, gente? É pra animar, é pra animar. E aí, é como se... E Deus falou assim, muito forte, assim, comigo, do tipo, ele precisa aprender. Isso não é o que ele é. Isso é o começo. Ele pode ser tão bom quanto você nisso. Então, deixa ele fazer. Dá oportunidade para ele aprender. Porque a gente, como pai, a gente não tem paciência para ensinar. A gente não tem. A gente quer que eles façam igual a gente, o que a gente já faz há 20 anos, mas a gente não tem paciência, a gente não deixa, porque a gente está no automático, né? A gente quer tudo rápido, tudo para ontem. A gente não lembra que lá atrás a gente também precisou aprender, né? Como crianças, a dar um passo de cada vez. Exatamente. Então, eu sugiro, qual que é a minha sugestão? Se você ainda não está disposta a abrir mão dos seus filhos cuidarem de tudo, dê pequenas oportunidades para eles participarem desse processo. Então, olha, tô aqui, vou montar a mesa para a semana que vem. Vem aqui escolher a cor comigo. Então, deixa a criança escolher a cor.
né? Do que você dá 3 opções, deixa ela escolher a cor, deixa ela escolher os portas guardanapos. Na hora de preparar, deixa ela estar ali com você. Deixa a criança colocar coisas que não, que ao seu ver, não prejudiquem a sua decoração. Até você ficar tão relaxada e tão assim bem com esse momento que você possa deixar na mão deles, né? Então assim, durante muito tempo foram as crianças que prepararam aqui em casa. Eu abri mão desse negócio de tipo tem que estar perfeito, tem que estar combinando, tem que estar do jeito que está na minha cabeça para eles poderem fazer isso. E eu vejo que foi tipo uma decisão assim dolorida para mim, porque foi dolorido para mim abrir mão de ter tudo perfeito, mas para ter um momento que eles se sentissem felizes por fazer parte. Então, acho que dá para a gente encontrar um equilíbrio quando a gente fala de decorar perfeitamente, lindo, né? Instagramável, né? Para você ter uma criança ali participando e decorando Mas também. aí a gente está falando de crianças que querem participar, que querem montar. Sim. Mas e aquela criança que a mãe vem, filho, participar, e a criança, não, mãe, isso é muito chato. Ok, vai ter também, né, gente? Mas eu penso, vai ter criança que você vai insistir e ela não vai estar nem aí. Qual seria a minha dica? Porque eu não posso dar experiência disso porque eu não tive aqui em casa, né? Mas qual seria a minha dica? Não desista. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Talvez não seja atraente para ela agora. Talvez não seja atraente para ela deixar o que ela está fazendo, que é muito atraente, para te ajudar. Porque talvez você... Eu vou falar algo que não é para quem está assistindo, é para mim, tá? Que quando eu repito, né, isso me... Às vezes a gente é tão chato com o filho, às vezes a gente é tão chata e a gente cobra tanto que a gente tira deles oportunidade de participar de algumas coisas muito especiais em família, por causa da nossa chatice. Então, talvez ele veja a mesa como mais uma chatice, mais uma imposição de regra sua. Ela vem a minha mãe com aquele negócio de mesa. Que vai sentar, que vai ficar sem eletrônico. Mas eu não gosto da comida. Mas por que tem, sabe? E às vezes a gente construiu isso ao longo dos anos, né? Então, tá na hora agora de um momento... né? Parece que é uma obrigação. Exatamente. Talvez também ele tenha a visão disso, de tipo, é só para minha mãe tirar uma foto. Só para tirar foto e postar no Instagram. Exatamente. A gente não sabe quais são as realidades. Então, acho que é um momento, assim, de reflexão, sabe? De você entender aquilo e permitir, não desistir. Porque no tempo certo, ele vai fazer. Não deixa de convidar, não deixa de pedir ajuda, mas não force. Você pode me ajudar aqui a colocar prato? Você pode? Peça. Se ele falar não, beleza, ok. Eu tenho certeza, assim, por todos esses anos que eu já faço e do feedback das pessoas, em um momento ele vai ser tocado. Em um momento ele vai ser tocado. Eu tenho a história de uma amiga, quando ela começou a fazer, os filhos já tinham saído de casa. Eles acho que tinham tipo 18, 19 anos, mas já tinham saído de casa. Ela teve uma adolescência, eles, enquanto adolescentes em casa, ela não comemorava o sábado, esteve afastada da igreja um pouco, tal. E de novo eu repito, né, do sábado, mas pode ser qualquer dia. E aí ela começou a fazer, e quando eles voltavam, quando eles iam para casa dela uma vez ou outra para fazer uma refeição, não necessariamente de sexta-feira, ela preparava tudo lindo. E eles, nossa, mamãe, que bonito, que não sei o que lá, tal. E eles começaram a vir com mais frequência, até que falou, nossa, que legal isso aí. Ela contou que ela falou, toda sexta-feira aqui em casa é assim. E eles voltaram a ir para casa dela para fazer pôr do sol. E eles gostaram e começaram a levar os amigos. Hoje ela faz pequeno grupo na casa dela por conta da experiência da mesa, com adolescentes que já tinham saído de casa. Então, a gente não está também muito acostumado com perseverar em algumas ideias, né? Alguns hábitos. Se não está te dando resposta, você acaba abrindo mão. Mas as crianças aprendem por repetição, né? E eu acho que esse é um dos hábitos que, se você tem criança em casa, você precisa insistir. Da mesma forma como você precisa insistir com ele para atividade física, da mesma forma como você precisa insistir com ele para não passar muito tempo nos eletrônicos, para ele dormir cedo, da mesma forma como você tem que insistir com tantas outras coisas, você também precisa insistir com esse hábito. Mas diferente dos outros hábitos, esse não pode ser um hábito
que a insistência dele seja algo chato, porque aí você repele a criança. Tem que ser algo atrativo. Você vai insistir nisso, mas de forma atrativa. Que ele veja isso como um prazer. No começo pode ser que não seja assim, mas que com o decorrer do tempo vai ser assim. E uma coisa, uma dica também. O humor da mãe influencia o humor da casa toda. Não sei se vocês já passaram por isso, quando vocês eram... Quando tem, assim, eu vou contar de mim, mas filhos pequenos, na época que eu tinha filhos pequenos, parece que o dia que eu tava atacada, o dia que parecia que eu tava assim, com humor, tipo, no lixo, era o dia que eu tinha mais problema com as crianças. E eu não entendia por quê, até fazer terapia e descobrir. Isso na pele, já senti isso na pele. Então, gente, não adianta você preparar aquela mesa linda, sabe? Aquela mesa perfeita, a comida que todo mundo gosta, se você vai pra mesa assim, virada no ódio, entendeu? Se você só vai fazer para participar daquele momento. É preferível que você não faça. É preferível que você não faça. Né? Ou se você... É claro que muitas vezes eu fiz meio que por obrigação, eu fiz meio que dizendo assim, tipo, eu vou fazer só porque Deus tá tocando no meu coração que é pra fazer, porque eu quero fazer, porque... Mas tenha um coração leve, sabe? Conversa com Deus, independente do dia que você escolher fazer isso. Conta os motivos pelo qual você está insistindo nisso. Olha, o negócio é o seguinte, eu não acredito muito nessa história, eu nem guardo sábado, né? Mas eu tô com as crianças me dando muito problema. As crianças... Daí eu assisti uma live com umas mulheres lá, simpáticas, aquelas meninas. Bonitas, lindas. E eu decidi que eu vou colocar em prática porque eu quero que os meus filhos cresçam saudável emocionalmente, porque eu quero restaurar o meu lar, porque os meus filhos não conversam, eles só brigam, porque o meu marido é muito duro com as crianças, porque o meu marido não quer mais participar desse momento. Eu acho que para os filhos é importante ter esse momento com o pai. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas conversa com Deus. Qual que é o motivo pelo qual você está assistindo essa live? Por que você decidiu fazer isso? E decida fazer isso com a intenção de dar certo. Com a intenção. Deus só vai agir se você permitir. Deus só vai agir se você permitir. Ele nos concedeu o livre-arbítrio e ele respeita muito isso. Então, ele precisa da sua permissão. Então, eu assim, não tem como eu conseguir mensurar o que é, mas você poder ver os seus filhos, sabe? Desenvolvendo habilidades que você sabe que começaram à mesa, sabe? De você ver eles servindo os outros sem reclamar, sabe? De você ver eles brigando menos, de você ver eles esperando o momento de falar. E você perceber que isso é fruto da mesa, tipo assim, é muito gostoso. É muito gostoso. E comendo melhor, né, Paty? Com certeza. Senta à mesa, que ela vê ali um cardápio. Acho que é uma oportunidade de colocar ali a mesa também outras coisas, né? Alguns alimentos mais saudáveis para que as crianças provem. Porque quando a gente fala da experiência da mesa, principalmente sexta-feira, a gente pensa já nas guloseimas, né? No bolo, no pão de queijo, sei lá, no patê, em todas as coisas assim. Mas uma coisa que eu não sei se ficou bem claro para quem está assistindo, a experiência da mesa, ela pode, deve acontecer todos os dias na sua casa, em todas as refeições, mas é que a gente escolhe, você também pode escolher aí, um dia para ser mais especial. Aquele dia que você quer marcar, né, Paty? De forma ainda mais especial. Não que nos outros dias não seja. Não é porque, igual a Paty falou, não é porque você não colocou lá a sua louça mais bonita, o seu porta-guardanapo de flor, coisa mais linda do mundo. Não é por isso que a experiência da mesa não vai acontecer, né, Paty? Com certeza. Todos os dias, né? Pode falar. Até porque tem uma pesquisa que tem referência dela no livro A Experiência da Mesa, diz que as crianças que sentam à mesa uma vez por semana com os pais, isso não produz muito efeito, né? Agora, as crianças que sentam à mesa com os pais 5 vezes na semana são as crianças que se desenvolvem muito mais. Então, esse dia que a gente fala, do sábado, esse dia foi como começou aqui na minha casa. Eu escolhi um dia porque eu trabalhava o dia inteiro, eu não tinha quem me auxiliasse,
Meu marido não podia me ajudar com muita coisa, então eu escolhi começar com um dia. Mas imagina, se tem benefício um dia, imagina se você fizer 7 dias na semana. Isso potencializa, né? Isso potencializa. Imagina a gama de oportunidades que você tem para conversar sobre coisas especiais. Uma semana inteira para você chegar no dia especial, sei lá, quarto da família. Aconteceu a quarta da família, vocês conversam, vai depois passar 7 dias. Olha quanta coisa aconteceu nisso. Agora, quando você tem essa oportunidade a cada dia, pelo menos uma das 3 refeições, isso é muito mais especial. Produz, frutos muito mais rápido. Então, assim, a ideia não é que a cada semana você tenha um jantar super especial, uma refeição super especial. A experiência da mesa não diz respeito a isso. Eu escolhi começar assim, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui começou assim. Mas a experiência da mesa diz respeito de toda vez que você senta à mesa. Essa questão da alimentação que você falou, imagina que diferença faz você, uma vez só, você caprichar na alimentação. Você tem 3 vezes por dia para caprichar na alimentação. Não só para as crianças comerem, mas para elas verem você comer, né? Porque durante a semana, muitas vezes acontece das crianças comerem sozinha, né? Tipo, não é o seu horário. Às vezes, na correria que a gente estava antes, né? Do mundo ser o que ele é hoje, né? O mundo antes pandemia, o AP, né? O DP agora. Antes da pandemia, muitas crianças comiam sozinhas, né? Ela não tinha oportunidade de ver você comer. Era uma vez ou outra. Agora, em casa, você tem a oportunidade da criança realmente ver você comendo, de você realmente ser um exemplo de alimentação saudável, de você, num bom sentido, que eu falo, controlar o que a criança come, né? De saber o quanto ela está se alimentando, o quanto ela está comendo. Então, a experiência da mesa, não só na questão emocional, é muito importante. E aqui em casa eu falo, para mim, o carro-chefe de transformação é o emocional. Mas a gente teve uma mudança alimentar aqui em casa muito grande quando o Chiquinho ficou doente. A gente se tornou vegetariano estrito. E não foi fácil. Aliás, foi bem complicado. E quando a gente começou essa mudança, eu não entendia que a alimentação, numa fase da vida que você já entende, não no caso de crianças, mas ela tem que ser uma decisão. Só que quando você tem crianças, você decide pela sua família o que eles vão comer, né? Então a gente precisa decidir que eles vão se alimentar bem e você precisa ter um ambiente saudável para fazer certas transições, né? Se já é um ambiente tenso ali na hora da refeição, se é uma coisa bagunçada, para você fazer uma transição e enfiar a goela abaixo que ele não vai mais comer carne, ou que ele vai ter que comer legumes, fica muito mais difícil. Então, se você cria um ambiente prazeroso, é mais fácil para você fazer as transições alimentares também, né? Para você incentivar as crianças. Verdade, isso é verdade, Paty. Eu queria até contar 2 experiências aqui comigo com os meus filhos. Porque, assim, a Luísa, eu tenho 3 filhos, para quem não sabe, e a Luísa era muito pequena. Eu comecei a fazer a experiência da mesa muito antes de entender o que era a experiência da mesa, na verdade. Eu acho que cada dia a gente aprende mais e a gente entende, assim, cada live, cada vez que a gente escuta você falar, Paty, é como se fosse assim, dá uma olhadinha no que você está fazendo, se realmente tá tornando a experiência realmente uma experiência, né? Ou Sim. não só uma obrigação. E aí, logo que eu me tornei adventista, eu queria receber o sábado dessa forma especial, com a louça bonita, com tudo bonito. E a minha filha tinha aí uns 4 anos, mais ou menos. E aí a gente vivia aquilo tudo, só que aí depois nasceu o Léo, nasceu o Edu, né? Eles são muito próximos, enfim, é uma longa história. Eles nasceram e foi uma loucura a minha vida. E eu não percebi que eu parei de fazer a experiência da mesa no sábado. E aí eu precisei que uma criança ali, a Luísa, nessa época já tinha uns 6 anos, ela olhou para mim e ela falou assim: mãe, eu sinto tanta saudade de quando na sexta-feira você fazia aquela mesa bonita para receber o sábado. Então foi aí que eu acordei, sabe? Eu falei, realmente eu parei e eu nem senti, porque eram quase gêmeos, né? Uma diferença de 1 ano e 8 meses.
mais a Luísa. Então, assim, era uma loucura. E depois que ela falou isso, que eu vi a importância. Eu nunca tinha falado para ela que era importante, que era para isso ou para aquilo. Nunca tinha falado nada. E eu percebi ali que fazia diferença para ela, né? Essa mesa. E aí, mais tarde, aí eu voltei a fazer e tudo mais. E aí, mais tarde, quando a Luísa já, né, com 14 anos, foi para o internato e o pai precisou trabalhar fora, ou seja, na mesma semana ficou só eu, o Léo e o Edu em casa. E ali, naqueles momentos que meu marido ia embora, eu ouvi do Léo, assim, eu chego a me emocionar quando eu falo disso, porque assim, eu ouvi dele, assim, as minhas preocupações, né? Ficar sozinha, sem o marido, a filha indo embora, e aquela coisa toda, e pensando como ia ficar a cabecinha deles, né? Nessa situação toda. E a única coisa que ele me perguntou foi: mãe, a gente vai ficar aqui sozinhos e vai continuar acontecendo a mesa da sexta-feira? Ai, que fofo. Então, assim, então, assim, a gente não tem noção do que isso vai marcá-los, sabe? Lá na frente. Com o que realmente eles estão guardando disso tudo. Eu acho que, pelo menos aqui em casa, eu vejo assim que ainda é cedo para eu entender realmente o que eles estão guardando disso tudo. Mas eles estão guardando. Sabe, eles estão guardando esses momentos à mesa. Muitas vezes, não é todo dia, como a Paty falou, gente, não é todo dia perfeito. Sim. Eu gosto de uma frase que a Paty usa, que ela fala assim, gente, faça a mesa quando eles não merecem, né? Quando eles não merecem, é quando eles mais precisam. E isso fica assim, ó, na minha cabeça, porque tem dia que não dá vontade de fazer. Você pensa assim, eu ainda vou ter trabalho de fazer para eles, né? Que me perturbaram o dia inteiro. Mas, como a Paty sabiamente disse, é o momento que eles mais precisam, né? É o momento que a família mais precisa. Então, assim, é lindo de ver as transformações. E eu queria contar outra experiência que não é minha, é de uma amiga, não sei se ela está aí assistindo, Ana Lídia. Me dá licença para contar um pouquinho da sua experiência. Ela não é adventista como nós, ela é católica, então fica aí para quem não é adventista essa experiência. E ela começou a fazer a experiência com a filhinha de 3 anos, agora terminou de completar 4. E ela começou a fazer ali e ela vibrava a cada mesa a cada momento ali que ela preparava aquele lanche especial. E ela começou nas brincadeiras dela a fazer a mesinha com e falar e ela falava que era o lanche do Senhor, era o dia do Senhor, sabe? Ela entendeu que era um momento mais do que a refeição. E agora, né, recente, ela me mandou que estavam só as duas em casa e ela preparou a mesa. E ela ficou tão emocionada de ver que ela falava assim: é para mim, mamãe, né? Aquele jeitinho de criança. Porque assim, ela ficou super emocionada de saber que a mãe parou tudo e fez um lanche especialmente para ela. Não é porque vinha alguém, sabe, em casa. É porque era para ela, era especialmente para ela. Então, olha, assim, tanta coisa, né? E tantas outras coisas que a gente poderia estar falando aqui sobre a mesa. Nossa, emociona, né? Você saber que as crianças sentem dessa forma. Olha só, gente, um lanche que você vai ter que fazer mesmo. Mas aí você faz de forma especial e a criança se sente a melhor. Gente, 4 anos, tá? 4. Pois Tá, é, gente? se sente especial, né? É um presente, né? É um presente. Aqui em casa, todo mundo, quando viaja, não só as crianças, quando chegam de algum lugar, eu faço questão de ter uma mesa bonita para recebê-los. Também faço assim. Então, porque assim, é especial, gente. E assim, não custa nada, porque como a Paty disse, você já vai ter que fazer mesmo o lanche, né? Então, só Exatamente. um pouquinho especial.
Paty, eu acho que nosso horário já está assim terminando, né? Não avisou para mim, mas já deu 8 horas. Você tem alguma dica assim para o depois? Para Tá. trazer as crianças para o depois, assim, rapidinho, para ver se a gente consegue? A primeira dica é vá leve para a mesa. Leve, sabe? Nem que você tenha que ir pro banheiro e gritar na sacada, na janela, mas vai leve para a mesa. E quando você vai leve, você consegue perceber as pequenas coisas. Você consegue perceber um olhar baixo, você consegue perceber uma risada em determinado assunto e você pode trabalhar isso depois. Então, a mesa pode ser riquíssima para você trabalhar depois de que você sai da mesa. Sabe? Você percebeu alguma coisa ali na mesa? Então, durante a semana, conversa com a criança sobre aquilo. Você percebeu que um alimento saiu mais? Então, repete aquele alimento de novo. Então, assim, é o que eu sempre vou falar, é uma infinidade de possibilidades. Mas quando você vai para a mesa, tipo, rancorosa, preocupada, pensando nisso, naquilo, naquilo outro, as coisas passam e você nem vê. A comida faz até mal, né? Então, assim, vá para a mesa leve, para você realmente poder aproveitar, para você realmente poder usufruir desse momento, né? De você poder realmente perceber a sua família, de sentir a sua família. Então, a minha orientação, porque a maioria das pessoas que está aqui, eu acho que já fazem a mesa, não é façam, não, é participe desse momento de forma leve, para que você tenha condições de perceber a sua família. E sendo assim, você cuidar dela durante a semana quando eles não estão na mesa. Para que você possa aproveitar esse momento para se perpetuar em outros momentos na sua casa, enquanto vocês estão brincando, enquanto vocês estão dirigindo, enquanto vocês estão estudando, né? Então, acho que a mesa possibilita essa oportunidade. Como eu falo, a mesa é lugar de cuidar e curar. Por isso o nome curadoria da mesa. Mas para isso, você precisa estar bem. Ninguém consegue curar o outro se está ferido. Verdade. Né? Então, você precisa estar bem para este momento. Então, o meu conselho e minha dica é, como eu entendo que a maioria que entrou, não faça mais isso mecanicamente. Tá? É claro que tem dias que você vai insistir, que você não tem humor e que você vai ter que insistir fazendo mesmo sem querer. Mas que isso não seja mecânico emocionalmente para você. Esteja ali por completo. Esteja ali da melhor forma que você pode emocionalmente, para que realmente aquele momento possa render frutos a semana inteira. Que não fique só numa refeição, numa mesa bonita. Que realmente você possa usar aqueles momentos ali. Não só proporcionar um momento agradável ali, mas que aquilo te dê material para trabalhar emocionalmente ou espiritualmente ou fisicamente com a sua família a semana inteira. Muito bom, Paty. Tem duas perguntinhas aqui, eu vou ver se dá tempo da gente responder. Vamos para a nossa foto, aí vocês printam e das pessoas que, se Deus quiser, o Instagram deixar, a live vai ficar salva, né? Então vamos, aí arruma o cabelo. Vou tentar tirar aqui também. Porque aí vocês postam e a gente reposta, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou liberar aqui os comentários. Ah, não precisou. Durante o pôr do sol, devo fazer somente a refeição ou já posso fazer o culto na mesa? Pode fazer o culto na mesa, sim. Eu já Pode fiz fazer. também, de fazer o culto na mesa. Eu não costumo fazer, mas já fiz na mesa e funciona da mesma forma. É até melhor se todo mundo está cansado. Então, se as crianças estão cansadas, às vezes, né, você está cansado, então já faz tudo na mesa. Olha Ah, que isso, bonitinho. colocou. Você tá vendo? Minha família é outra após a experiência da mesa e ter conhecido a Paty. Ai, Olha, gente, aí que me faz continuar, gente. Obrigada. quem não faz ainda, olha aí essa dica. As dicas e orientações da Paty transformaram minha vida e as relações com a minha família. Olha aí, Paty. Que fofinha. Obrigada, Eu, Elisa. Você é uma querida. eu vou ativar aqui. Se vocês tiverem algo a dizer. Este é o Pode... momento. Este é o momento antes que a gente caia, né? Termina nosso tempo.
podem perguntar alguma coisa. Paty, levar as crianças para ajudar depois a lavar a louça é válido também, não é? Nossa, com certeza, super. E se vocês têm o costume de algum dia escolher brincar depois do jantar, aliás, no meu e-book tem algumas dicas para isso, que entrando lá na curadoria você tem acesso. Quem perdeu o jogo lava a louça também, é uma ótima ideia para você já, né? Usar as duas coisas, a diversão e a obrigação. Legal, legal. Tá falando que teve duas ideias maravilhosas após assistir essa live. Então compartilha, amiga. Faz stories ou faz post, marca a gente, que a gente é curiosa. Sim, verdade, verdade. É o que você falou, muita gente aqui já faz, né, a experiência da mesa, mas é bom a gente sempre lembrar, sabe? O que que você está fazendo, por que que você está fazendo, como a minha família está agindo, como as crianças, né? Principalmente, a gente está falando aqui de crianças, como elas estão. O que que elas estão gostando, se estão gostando, se. Porque eles dão sinais, né, Paty? Algum sinal Muito. que a sua criança não está querendo sentar à mesa, está reclamando, enfim, algo está errado, né? É Exatamente. bom A gente, olhar. a gente precisa prestar atenção nesses sinais, né? Gente, eu vi aqui alguém que o IG é mesa posta Amazônia. Gente, amei isso. Amazônia, como estamos longe, não é? Eu não sei se ela está aqui ainda, mas tinha gente de Portugal, viu? Ai, que Aqui chique. na live Sempre hoje. sonhei conhecer Muito Portugal. Se tiver, eu vou. internacionais, ó, internacionais. Lucélia, querida. Aí, a Paula, você sabe, Paula, que eu ia lançar um desafio para todo mundo que está aqui nessa live. Eu sei que tem muitas meseiras que postam, que tem Instagrams especiais para isso. Eu queria lançar esse desafio e eu vou participar dele. Colocar os filhos para fazer a mesa e postar Legal. do jeitinho que eles fizerem, viu, meninas? Não é para corrigir, Sim. viu? Ai, tem gente dos Estados Pra Unidos. dos Estados Unidos. Olha, Ruth, Ruth, muito que legal. obrigada. Muito legal. Trabalhar com Legal. Deus. Eu posso. Alguém falou aqui em cima, ó. Me inspiro, a Ju, me inspiro nas experiências de vocês. Não desistam nunca das postagens que amam e me ajudam. Ai, que Oh, fofinho. Ju, a gente não vai desistir de postar. Eu ainda posto toda sexta-feira. Então, gente, eu devo confessar que eu tenho passado um período meio turbulento, né? Até teve gente que falou assim, quando eu mandei o convite da live hoje, tipo, nossa, você voltou a fazer live e tal. E eu não estive muito bem de saúde nos últimos tempos, e isso abalou um pouco o meu emocional. Então eu parei de postar, mas em breve eu volto a postar. Eu sei que é importante, eu sei que faz diferença. Mas eu precisava de um momento assim, sabe, para me reorganizar e me estruturar e fazer exames também, até cuidar dessa questão da saúde. Mas muito obrigada pelo carinho de vocês, assim. Como eu falei, eu não gosto de fazer live, mas toda vez que eu saio de live, apesar de parecer que eu tomei uma surra, eu fico muito feliz, assim, porque eu vejo o carinho das pessoas, as pessoas falando que, sabe, que tipo é legal. Então, muito legal isso, gente. Gente, e aconteceu alguma coisa com a nossa live, que o Instagram tá dando tempo de lambuja pra gente, né? A Olha gente... que maravilha, né? O Pois Instagram é. está entendendo a importância da experiência da mesa, viu, meninas? Então, por favor, a Moniz Ah, e vocês são maravilhosas meninas, me inspiram a fazer mais. Obrigada, Moniz. E vocês nos inspiram. Quando sim. vocês fazem, nos marcam, e aí você vê, gente, que legal, né? E a gente se inspira em você, volta às vezes com ideias e tudo mais. É muito, muito legal. Ó, tem alguém que falou aqui, a moça lá da Amazônia falou que a confirmação veio pela sobrinha, ela que colocou o papel A4 como jogo americano. Isso como sinal de Deus. Gente, fantástico. Tem um vídeo lá que eu falo como começar a experiência Olha, da mesa, tipo, com quase nada. E tem essa ideia aí do papel como jogo americano. Na verdade, a gente acha que precisa de muito, né? Porque quando a gente fala de mesa posta, a gente pensa na decoração. Quando a gente usa o termo meseira,
O que vem é a decoração. E acho que todo mundo que se encanta primeiro por isso e depois pela ideia, né? Por todo o contexto. Não tem problema nenhum. A única questão é que muitas vezes você não se sente capaz de fazer porque você não tem os itens certos. Porque você não tem dinheiro para comprar, então você acha que não vou fazer porque eu não tenho. Mas lembre-se que você está trabalhando com crianças. Crianças se contentam com pouco, sabe? Se você colocar uma folha de uma folha de sulfite A4, como a moça aí do Mesa Posta Amazônia colocou, com aquele prato Duralex, sabe? Aquele transparente que a gente usa no dia a dia, com um recado embaixo para a criança, escrito, uma carinha desenhada, isso vai ser muito marcante para ela. Mais especial do que talvez um suplá de ratã, entendeu? Então, são coisas que é muito mais fácil de você trabalhar com criança. Muito mais fácil, né? De você encantar. Olha, a Nani falou que fez um dado para usar depois das refeições. É muito divertido e eles ajudam. Olha aí, com as coisas para lavar louça, secar louça, guardar tudo. Perfeito, porque tem muita gente que não faz por causa da louça também depois. Exatamente. Mas, gente, e uma dica, quando você faz a experiência da mesa, tipo, num dia à noite, já deixa para a próxima refeição. Só tira a comida e o que tá sujo, mas já deixa o restante, suplá, o enfeite, alguma coisa, já para outra refeição. Já facilita a nossa vida. A Ruth tá falando Muitas vezes eu faço na sexta-feira a mesa e aí eu tiro tudo e coloco lá na cozinha. Só que aí as mesmas coisas que a gente usou da sexta-feira é a que a gente usa no sábado também para o almoço. E tá tudo certo. E tá tudo bem. A Ruth tá falando aqui que eu fiz um encontro da igreja de Everett, nos Estados Unidos. Ah, bom ver você por aqui. Eu faço tanto encontro que às vezes eu fico meio perdida. Eu sempre esqueço de anotar. Às vezes eu falo, devia ter anotado. Tanto lugar que eu já fiz palestra pelo Zoom nessa pandemia, mas muito obrigada. Então, eu já falei para ele. E nem sabe onde, né? Nem sabe onde. Olha, já teve dia de eu estar nos Estados Unidos e estar no Pará ao mesmo tempo. Gente, quando eu conseguiria isso? Estar nos Estados Unidos e no Pará? Só a pandemia fazer essas coisas, né? Coisas que Estou pandemia... em Altamira, no interior do Pará. Amo a Patrícia. Olha, Patrícia. Meus filhos amam montar a mesa. Vou participar do desafio. Amei o desafio. É isso aí, gente. Eu quero ver todo mundo no desafio. E aí vocês marcam a gente e colocam a idade, né? O nome, a idade dos filhos para a gente saber. Ó, a Paula colocou a Bia. Pode falar, Paty. Outra coisa que eu ia falar, que até eu ia lançar no Curadoria, mas aí, tipo, eu me afastei e não coloquei. Mas, geralmente, a gente só posta a mesa sexta-feira. E eu falei que eu queria mudar isso. Gente, vamos colocar família. Colocar família, rosto bonito, a família sorrindo. Beleza, a gente já entendeu que é bonito mesa posta. A gente já entendeu essa parte. Mas, às vezes, eu recebo uma outra pessoa, me manda foto da família. E eu acho tão mais lindo quando a família tá. Então, meu desafio também, gente, não coloca só foto da mesa, coloca a foto da família, faz um selfie, assim, pega metade da mesa e pega a família. Tem gente, claro, que não gosta de tirar foto, né? Tudo bem. Mas se a família gosta, tira foto da família também. É importante. Verdade. Mais importante que a louça, né? Do que os enfeites. A Isis falou que vai ajudar a filha. Aqui eu tô vendo do A4 que eu subi, agora que eu tô descendo de novo. Tá. Aqui os comentários. A Giza comentou aqui que tem muito... Paty, sua experiência, seu testemunho não me deixam desanimar. Amém, muito obrigada. O carinho de vocês também me ajuda nos dias de desânimo. Então, muito obrigada. A Vicky também, do Efeito Mesa Posta. Muito obrigada pelo carinho, Vicky. A Giza ligada no desafio. Eu acho que é isso. Eu tô achando estranho esse Instagram não ter derrubado a gente ainda, amiga. Pois é, legal, né? Eu achei legal. Minha filha de 6 anos adora arrumar a mesa aos sábados. Ela quem coloca o café da manhã, adora pegar as louças bonitas. Olha aí que legal. Eu tenho uma filha, a minha filha aqui, ela tá bem ali, mas eu vou aproveitar e vou contar, já que o Instagram deixou, né? Ela falou assim para mim que ela é super prática, né? Quer ser médica, super prática, não é cheia das coisinhas igual eu.
E ela falou assim: ah, mãe, eu só vou ter um jogo na minha casa para quando você for, e aí eu coloco a mesa para você. Mas eu não vou fazer isso aqui na minha casa, eu não vou fazer isso. E agora eu vejo ela todo sábado. Eu peço para ela colocar a mesa e ela cheia de coisas. Olha, não mexa na minha mesa. A minha mesa. Aí eu fico assim pensando. Eu acho que ela tá de fone e não tá ouvindo. Eu fico assim pensando. É essa que não vai fazer diferença da mesa? Ah, tá bom. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Não é mesmo? Ai, Legal. A Giza falou que a gente. família sempre Então é aparece nas isso, né? fotos. Então, manda foto. Acho que eu travei aqui. Tá me vendo? Não, amiga, só te ouvindo. Deixou a gente mais tempinho. Na verdade, eu acho que eu sei porque era pra gente ficar mesmo. Mas eu acho que é isso. Eu agradeço muito vocês, agradeço muito a Paty por estar aqui. É sempre uma bênção ouvi-la. Continue nos inspirando, Paty, com as suas experiências, com as suas dicas. A gente tem ainda muito que aprender com você, tá? Muito Muito mesmo. obrigada. Eu agradeço o carinho, agradeço o convite, né, de você sempre pensar em mim. Eu sei que tem uma galera ficando muito boa nesse assunto e eu fico super feliz quando eu vejo os instas assim surgindo e mulheres, sabe, se especializando, e eu vejo que foi gente que me ouviu falar há muito tempo, sabe? De verdade, eu fico muito feliz com isso. Então, muito obrigada, viu, meninas, pelo carinho de vocês sempre que me ouvem ou nas postagens, sempre demonstrar carinho por mim, isso é muito importante, viu? Muito obrigado mesmo. E daqui a pouco eu começo a voltar, viajar pelo Brasil. Já tô novembro, eu já começo a viajar, tô super feliz. Olha aí, já vamos ficar de olho na agenda aí da Sim. Paty. Por enquanto, não aqui. Eu vou para Bento Gonçalves, no começo de novembro. Depois Caruaru e Petrolina. Mas já volto Olha aí que a legal. rodar aí e orando para que, né, os eventos, né, com toda a segurança que precisa ter por conta da pandemia, mas que eles voltem a acontecer e que em breve eu possa, né, ir encontrar pessoalmente com vocês, né, não para abraçar, mas para dar o, né, por enquanto dar o cotovelo ou dar um soquinho. Não vejo a hora de abraçar, porque eu sou daquela que gosta de abraçar, de Pois tocar. é. Então, se tem alguém aqui que gostou e quer levar a gente, né, Tati? É super facinho levar a gente gosta de Sim. viajar. Também já vou começar, mas não esse ano. Ainda Ah, começo ano que vem só. mas A legal. E é fazer. isso, meninas. Débora, minha amiga. E eu quero aproveitar, viu, Maceió. Paty, convidar você e todo mundo que está aí assistindo, que amanhã tem live aqui de novo, viu? Sim. Mês da Dessa vez, criança. 8 horas, com a Sheila, a gente vai falar de criança organizada, como ajudar as crianças a serem mais organizadas. Então, a gente continua aí falando de criança, mas dessa vez a Sheila, para quem não conhece, é personal organizer. Lá no Novo Tempo, ela sempre está lá e ela faz um trabalho incrível também. E ela vai estar aqui com a gente. Então, já fiquem ligadas aí. Mais tarde eu coloco a propaganda dela para vocês compartilharem aí também. Legal. Então tá Tá bom, bom? gente. Lucélia Então, tá lembrando que em breve um eu vou estar em beijo. Belém também. Tem uma galera aqui que assistiu que é de Belém. Então logo também estarei em Olha, Belém. Tô ansiosa. Tá, lembrando, gente? Paty, essa agenda que a gente compartilha por aqui. Você Tá sabe bom. que Frescura da Tati é sua casa. Pode, Chega, seja bem-vinda por aqui sempre. pode deixar. A Vasti tá falando aqui, quero ver você em Ji-Paraná. Vasti, eu sou facinha. Me manda direct e a gente conversa. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.